Olá pessoal da Central! O penúltimo episódio de Red Tide trouxe mais resposta do que nos levantou perguntas, então ao que tudo indica, estamos chegando ao final. Red Tide é a primeira parte da 10ª temporada de American Horror Story, a Double Feature. Bom, e onde assistir? O episódio estreia toda quarta-feira às 11 da noite lá no FX dos Estados Unidos. 2 horas depois, o episódio é disponibilizado no Hulu, e é quando entra no Hulu que os administradores da Central legendam em português lá no grupo do Telegram, beleza? O link vai estar aqui na descrição do vídeo caso você queira assistir. Mas assim, oficialmente mesmo você só consegue assistir aqui no Brasil pelo Star Plus, todas as sextas-feiras. E no vídeo de hoje, assim como todos os anteriores, vocês já sabem, eu vou fazer um resumo do episódio, falar o que eu achei e depois teorizar o que pode acontecer nos próximos episódios. Quer dizer, para ser mais específico, no último episódio de Red Tide, porque semana que vem é o final dessa história. Então antes de começarmos, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos da Central. E caso você não me conheça, prazer, meu nome é Douglas e toda semana aqui neste canal eu faço o resumo dos novos episódios de American Horror Story. Depois você confere os outros vídeos que estão aqui no canal, ok? Ah, e mais uma coisa, eu não me responsabilizo por eventuais spoilers que você vai tomar após a intro, ok? Então, agora sem mais enrolação, vamos lá começar. Agora deixa eu ver se tá gravando, porque se não tiver vai ser uma derrota. Tá gravando sim. O episódio já começa no hospital em que Doris estava no episódio 3 e acompanhamos aqui o nascimento do novo integrante da família jardineira, milímetros. E como um parto é um evento que envolve muito sangue, né, o Harry lá fica subindo pelas paredes de vontade de tomar um copinho de suco de morango. Então assim que o bebê nasce, ele corta lá o cordão umbilical dele e vai lá nos panos cheios de sangue, vai no banheiro e torce todos até não sobrar uma gota. E depois bebe. Gente, eu tô falando sangue. Não é sangue, YouTube, é suco de morango, tá? Após isso, vemos que Doris já está em casa, naquela casa deles lá na cidade, e ela tá cheia de perguntas, porque a Úrsula tá lá na casa deles. Aí o Harry explica que ela tá lá porque foi lá conversar trabalho e ficou lá para ajudar. Ela se pergunta por que o tempo inteiro de estar naquela casa e por que eles estão nessa cidade ainda, já que o combinado foi eles irem embora. Então a Úrsula chama a Alma para ir lá para andar de baixo fazer uma boquinha, só que enquanto a Alma tá saindo do quarto, a gente vê que ela fica estática olhando pro bebê. E após isso elas vão. Agora, a sós, Harry fala para Doris que é melhor eles ficarem na cidade por mais 3 semanas. Após isso, acompanhamos Karen andando lá numa calçada e de repente um carrão passa por ela e oferece carona. E quem estava dentro desse carrão não era ninguém mais, ninguém menos que o Mickey. Mickey do lixo ao luxo, né? Com os mimos que a Úrsula deu. Quer dizer, capaz que foi a Úrsula, né? Karen reluta para entrar no carro, só que o Mickey diz que leva ela para onde ela quiser ir. E ela fala que tá indo lá para aquela praia deserta para ela fazer uma pintura. No meio do caminho, o Mickey começa a falar dos projetos dele e tal, e oferece uma pílula para Karen para eles trabalharem juntos, só que ela não aceita e quer sair imediatamente do carro. Aí ela vai lá pra praia sozinha mesmo. Bom, e lá na praia ela tá lá pintando o quadro, fazendo as miçangas dela, até que Belle aparece com um monte de pálidos cercando ela e fala que ela tem que ir lá nos Gardner pegar o bebê deles pra ela tomar o suco de morango do bebê. Karen se nega bastante aí, mas por livre e espontânea pressão da Belle, que ameaçou a segurança dela diante os pálidos, ela acabou aceitando, só que bem naquela. À noite, Doris levanta pra ir no banheiro e encontra a Alma mordendo o pé do neném, e isso faz ela desmaiar. E na manhã do outro dia, o Harry dá um sermão daqueles na Alma, merecido porque essa menina é infernalmente chata, e faz ela prometer que não vai machucar ninguém da família, porque se ela fizer isso, vai ficar sem as pílulas. Bom, ela acaba prometendo, mas ela pergunta pro Harry por que ele faz tanta questão de manter a Doris por perto, já que ela não tomou a pílula, e ela parece não ter talento nenhum. Até fala que a mãe dela passa mais tempo vendo TV, abrindo o Facebook. E após isso, Doris acorda lá do desmaio dela, e a Úrsula estava lá no quarto dela. Então a Úrsula faz ela pensar que aquilo que aconteceu com a Alma na noite passada foi um sonho. Só que ela parecia estar bem lúcida e soube distinguir o que era sonho e o que era realidade. Só que mesmo assim a Úrsula inventa lá umas paradinhas
e põe na cabeça dela mesmo que aquilo era uma alucinação dela e que não aconteceu nada. Só que mais tarde ela vai lá ver o pé do bebê e encontra lá a marquinha da mordida. E a Úrsula também conta pra Doris o porquê do Harry precisar escrever tanto, porque ele está envolvido em muitos projetos, o que faz a Doris duvidar mais ainda do negócio. Então a alma chatona aparece lá no quarto da Doris para dar os comprimidos diários dela, e no meio desses comprimidos diários estava a pílula. Só que aí a Doris percebe e faz um escândalo lá chamando Harry, a Doris, falando que a alma queria envenenar ela para matar o bebê, para tomar o suco de morango dele, e fez um escarcéu e todo mundo falando, não, o Harry dando de João sem braço lá. Até que a alma bocuda vai e conta tudo que tá acontecendo. Aí ela fala, nossa, Harry, é verdade e tal. E ele meio que fica... E após a alma explicar sobre a pílula pra Doris, pra falar o tanto que seria legal ela tomar e tal, ela finge que vai tomar, mas só que ela taca tudo no chão, pega o bebê igual a Nazaré Tedesco na novela e some. Só que ela não vai muito longe não, porque assim que ela sai na rua, um monte de pálidos e o Fiuk aparecem lá pra cercar ela e o Harry traz ela de volta pra dentro. No outro dia ela acorda e percebe uns barulhos vindo no andar de baixo, ela pega uma tesoura e desce lá. Só que quando chega lá era só o Holden e o Harry vendo os projetos dela e o Holden indicando algumas modificações, porque de acordo com ele, os projetos eram fofos, mas nada excepcionais. O Holden vê ela segurando a tesoura e pergunta o que é aquilo, e o Harry fala que ela é normal porque ela está com depressão pós-parto, e logo após isso o bebezinho começa a chorar lá em cima e o Harry fala, vai lá em cima amamentar o bebê. E ela subiu meio incrédula com o que tinha acabado de ouvir. Após isso, vemos Karen chegando lá na casa do Mickey e dando um sermão nele por ter contado onde ela estava para Belly. E ela falou que a Belly falou que era para ela sequestrar o bebê e que ela realmente iria, mas só que não para entregar para Belly, mas sim para salvar o bebê. E ela até propõe pro Mickey que ela vai fugir com esse bebê e começar do zero em outro lugar. Aí o Mickey oferece as pílulas pra ela mais uma vez, só que ela não dá a mínima mesmo. Ela odeia essas pílulas, ela joga tudo no chão e fica muito zangada com ele. Ela pede pra que ele ajude ela a sequestrar o bebê, porque ela sozinha não vai dar conta, e que se ele a ama, ele tem que fazer isso. Bom, e no final das contas ele acaba aceitando mesmo. Então, ele realmente amava ela. E no primeiro vídeo de resumo que eu fiz, eu falei que a Karen e o Mickey tinham um caso, só que muita gente comentou que não fazia sentido porque o Mickey era gay e tal, mas olha, aqui deu a entender que eles tinham um caso sim, e que os dois se amavam. E na noite desse mesmo dia aí, a alma chatona vai lá no quarto da Doris oferecer a pílula de novo pra ela, e reforça tudo que a pílula faz e que ela vai ser boa em tudo que fizer. E bom, eu acho que ela estava cansada dessa menina no pé dela e tomou a pílula. E no outro dia de manhã, enquanto a alma tocava o violininho dela, aparecia a Doris fazendo uns rascunhos lá de alguns projetos, mas enquanto a alma tocava, porque quando ela parou de tocar o violino, a Doris meio que começou a se embolar lá, a rabiscar um monte de coisa, e ela ficou enjoada e vomitou. Essa cena teria sido muito mais impactante se no episódio anterior a gente não tivesse acompanhado a rotina completa de uma pessoa virando um pálido, né? Poxa, série. De noite, todo mundo da casa sai e deixa Doris sozinha lá dormindo, e é nesse momento em que Karen e Mickey entram na casa para sequestrar o neném. Doris acorda com a porta sendo quebrada, e após eles andarem um pouco pela casa, eles acabam se encontrando lá no quarto. E antes de furtar o bebê, a Karen vê a silhueta da Doris se aproximando e quando chega perto vê que ela estava toda careca. A Karen, quando vê aquilo, entra em pânico e sai correndo lá pro meio da rua. Só que nesse episódio, quando você sai no meio da rua, você já sabe o que vai acontecer, né? O Fiuk e amigos vão lá te cercar. E é nesse momento em que Mickey vai lá na Karen e fala que confia nela, que vê talento nela, mas só que ela vai ter que tomar a pílula porque ele não vai mais proteger ela. Então depois que ele vai embora, ela acaba por livre e espontânea pressão tomando a pílula, né? Porque senão ela iria morrer ali. Voltando pra Doris, ela acaba de perder o pouco cabelo que ainda restava nela. Aí ela desce na cozinha, pega uma faca e vai em rumo ao bebê. Só que quando ela vai fazer a burrada, o Harry aparece e tranca ela no banheiro. Ele fica se perguntando como é que ela achou a pílula. Aí a alma aparece e fala, fui eu, mas foi ideia da Úrsula. Duas nojentas. As duas sabiam que provavelmente isso aconteceria e que seria melhor assim. Karen fala que tá super, hiper, mega mal com ela mesma por ter tomado a pílula e estava se sentindo doente. Aí então o Mickey fala que isso é porque ela precisava se alimentar. Vocês já sabem de quê, né? E falou que ajudava ela. E que ela estava querendo recomeçar e tal, então podia recomeçar com ele, assim como ele propôs,
enquanto tava dando carona pra ela lá no começo do episódio. Bom, e nada demais aconteceu com a Karen, então, ao que deu a entender, ela não viraria um pálido. Ela finge topar a proposta do Mickey e eles vão até aquele lugar deserto lá da praia. Chegando lá, eles avistam um cara, aí o Mickey começa a dar as coordenadas pra Karen, só que surpreendendo a todos, a Karen mata o Mickey e depois disso começa a pintar lá um quadro lá na areia e vai em direção ao mar. Enquanto ela caminhava, ela se cortou e depois ela se joga lá e se afoga nas águas, enquanto a água fica vermelha. Daí descobrimos que foi a Karen a maior protagonista que deu o nome da temporada, Red Tide, quem amou. Agora voltando ao Harry, ele diz pra Doris mumificada lá, zumbificada, que sempre botou a família em primeiro lugar porque ele se achava um escritor medíocre e que a Úrsula e a Alma tinham razão no final das contas. Ia ser menos doloroso pra Doris ficar daquele jeito lá do que ver ele na televisão, enquanto ele pega vários prêmios lá na TV. Após esse momento escrotinho, ele a leva pra fora de casa e ela sai andando sem rumo. 2 horas depois... Véi, que ódio, eu terminei de gravar o vídeo todinho e eu não vi que o celular parou de gravar, véi, como assim? Então vamos lá, vamos voltar onde parou. Enquanto Doris sai andando lá pra frente sem rumo, a Úrsula solta a seguinte pérola, que não há nada mais patético e triste do que uma pessoa sem talento tentando emplacar. Úrsula, por que você então não toma uma pílula, meu bem? Porque você ia acabar do mesmo jeito, até pior. Vocês têm ódio aí da Alma, mas só que a Úrsula tá no mesmo barco, velho, no mesmo. Eu odeio essa mulher. E o episódio acaba de uma forma bem trágica, porque a Úrsula e a Alma vão lá pra casa da Química e no meio do caminho elas olham pro cemitério e tá a Doris lá fazendo aqueles movimentos contorcidos que os pálidos fazem e devorando um bichinho. E meu ódio por essas duas só aumenta quando elas nem dão moral, elas só saem andando pra frente e bora lá. Eu amei que foi um episódio muito revelador, diferente do episódio anterior, e compensou também o episódio anterior ter sido tão curto, porque esse aqui sozinho teve mais de 1 hora. Mas agora vamos pras teorias, porque o próximo episódio promete demais, velho. Eu tô com um ódio tão grande dessa Úrsula, que quem poderia matar ela, assim, com gosto, poderia ser a Doris mumificada, velho. Ia ser perfeito pra essa mulher deixar de ser ridícula. E ainda aproveitando que estamos falando aqui da Doris, vocês lembram que ela era obcecada por uma doença lá, a doença do Lyme, lá nos primeiros episódios? Ela virou pálida e nada sobre essa doença ocorreu aqui na história. Será que foi só pra encher linguiça dos primeiros episódios mesmo? Ah, gente, e no resumo que eu fiz dos primeiros 2 episódios, eu falei sobre a Doris estar grávida e tal, e eu bolei uma teoria assim super de relance que nem tava no roteiro. Só que aí eu apaguei do vídeo final porque não fazia muito sentido, olha só como é que é. Inclusive a Doris também parece estar quase tendo um bebê, se a gente reparar no tamanho da barriga dela. E isso é um mau sinal horrível, porque a gente viu que a Karen sequestra bebês lá para levar para Belle. Inclusive eu bolei uma teoria aqui que nem estava no roteiro. Vai que quem dá a pílula para Doris é a Karen, pra levar o bebê dela, e enquanto ela leva o bebê, a Doris vira um pálido. Não sei, vamos ver. Não foi exatamente assim que aconteceu, mas realmente a Belle pediu a Karen pra sequestrar o bebê, e quando ela foi sequestrar, a mãe tava virando um pálido. A diferença é que a Karen não sequestrou o bebê. E Karen, velho, Karen, personagem mais icônica de Red Tide de todos os tempos. Bom, e de acordo com algumas cenas que aparecem no teaser do episódio final, a gente vai ver que o corpo da Karen vai ser encontrado lá no mar e vai atrair a atenção de gente de fora da cidade. E a gente vê também Belle e Austin falando que vão fazer um limpa na cidade. Agora, resta saber se esse limpa se refere a eles matarem todo mundo da família Gardner, incluindo a Úrsula chatona lá, ou se os pálidos vão se revoltar com eles de alguma forma por alguma coisa que eles fizeram. Mas uma coisa que ficou muito em aberto nessa história foi aquela policial que a Alma matou, velho. Ninguém sentiu falta dela naquela cidade. Uma das poucas policiais que tinham. Enfim, fãs da Central, qual a expectativa de vocês para o episódio final dessa temporada? Eu acho que tem tudo pra ser épico e eu quero muito que aquela Úrsula sofra pra caramba. Eu tô num ódio gigantesco dessa mulher, velho, não tá no script. E por hoje é só, meus amores. Não esqueçam de comentar aqui embaixo para engajar o vídeo e a gente se vê semana que vem.